Olá, criaturas do bem! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um Arte e Espiritualidade, o seu programa sobre arte e espiritualidade favorito. E hoje o programa é muito especial. Nós teremos as perguntas das pessoas que nos acompanham, perguntando a espiritualidade, sobre suas dúvidas, e aqui a gente vai tentar esclarecer, dar uma luz a essas questões aí que porventura vocês tenham. Mas também hoje tem um presentinho para quem está assistindo a gente aqui e vai colocar nos comentários aqui a resposta dessa pergunta que eu vou fazer. Qual é o nome de registro de Allan Kardec? Ou seja, qual o verdadeiro nome dessa pessoa que tem como pseudônimo Allan Kardec? E essa pessoa que colocar primeira resposta nos comentários aqui, vai ganhar os dois livros, esses dois aqui, livros, deixa eu colocar aqui. Um é Os Caminhos da Paz, Mensagens de Diversos Espíritos, que eu já li, é muito bom, tá? Os Caminhos da Paz. E o outro é O Pagador de Promessas, do escritor teatral Dias Gomes. Todos dois muito bons. Então respondam aí a essa pergunta: qual o verdadeiro nome ou qual o nome de registro de Allan Kardec? E boa sorte aí a todos. Então vamos começar hoje com a primeira pergunta aí que está no vídeo, que a produção aí vai passar aí pra gente. Pode soltar. Então, tem alguma dica assim para se livrar através da espiritualidade em si, né? Das decepções da vida? É uma pergunta, é o Lucas. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Lucas, se eu soubesse assim de como se livrar das decepções da vida, eu estaria rico, viu? Eu escreveria um livro, escreveria um livro e aí de autoajuda e estaríamos ricos, né? Mas assim, vamos pegar o que é que os grandes mestres da humanidade falam, né, para a gente não se decepcionar. A primeira coisa que eles falam, inclusive tem uma frase muito boa de um grande mestre chamado Jesus, que ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a primeira dica é o conhecimento, é o estudo, é você estar sabendo o que está acontecendo com você e ao redor. Essa é a primeira dica para você, para a gente se livrar das decepções da vida. A segunda dica seria o desapego. O desapego de bens materiais ou imateriais, o desapego de pessoas, o desapego de sentimentos. Quando eu falo de desapego, obviamente, eu não estou falando que é desamor, ou falta de amor, ou deixar de amar. Não. O desapego compreende a não posse que você tem sobre aquele bem, sobre aquela pessoa, sobre aquele sentimento. Exemplo, Lucas.
Quando a gente tem uma pessoa e a gente acha que tem a posse daquela pessoa. Fulano ou fulana é meu, é minha, me pertence. E aí o que é que acontece? Se essa pessoa não quiser mais você, deixar de, sei lá, de ter interesse em você, o que é que vai acontecer contigo? Você vai sentir uma decepção. Aí vai ocorrer uma decepção. Para você não ter essa decepção, você vai partir para o desapego, que é a compreensão de que aquela pessoa também tem o direito de não estar com você. No caso desse exemplo que eu dei. Assim como o sentimento e assim como os bens materiais. E a terceira dica também que vem da espiritualidade, ou seja, dos grandes mestres, ou como dos grandes pensadores, são a oração. Mas digamos que a pessoa não seja religiosa, não tem uma religião, então vai fazer o que? Uma meditação, uma reflexão. Oração, meditação, reflexão. Porque ao você fazer esta reflexão, esta oração, você vai dar uma parada e entrar na compreensão do porquê e do para que ocorreu aquela decepção com você, comigo ou com qualquer um. Então, são as 3 dicas. Obviamente não são minhas, né? É o que a gente vai lendo e vai percebendo. Então, o conhecimento, o estudo, o desapego, que não é desamor, desapego é a não posse, e a oração, meditação, reflexão. Agora, só mais uma dica, agora aqui do Cícero Vieira. Decepção, nós que estamos nesse mundo, todos nós temos. Então, não pense que nós vamos nos livrar das decepções assim tão facilmente. Nós estamos no mundo aqui de provas e expiações e que acontecem várias coisas e não estamos nessa iluminação. São poucos os seres que estão habitados neste planeta Terra, que não tiveram decepções. Eu mesmo conheço, assim, talvez pouquíssimos, assim, conheço os históricos. Talvez uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, sei lá, uma Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis e por aí vai. Porque foram seres que compreenderam isso aí. Tá? Então espero que tenha também compreendido essa nossa parte. Vamos lá para o segundo vídeo. Sabemos que existe a lei do retorno. Eu queria saber se essa lei perdura nas reencarnações. Se sim, quantas? Bom, Diogo, obrigado pela sua pergunta, mas antes eu quero fazer uma lembrança aqui ao pessoal aí de casa. Não esqueçam de colocar os comentários na pergunta para ganhar esses 2 livros, ok? Qual o nome de registro do Allan Kardec, ok? Vamos lá, Diogo pergunta se existe a lei do retorno, né? E se ela perdura nas reencarnações. Obviamente, é assim, que existem muitas leis criadas por Deus. Uma delas é a lei do retorno, a lei de ação e reação, que tudo que fizermos aqui tem um retorno, ou de bem ou de mal. Tem uma consequência,
obviamente. Não é? Então, essa lei do retorno existe. E aí você pergunta se perdura nas reencarnações. Claro que sim. Perdura sim. Por quê? Veja bem, digamos que eu cometo alguma infração dessa lei. E aí eu não tive tempo de fazer o pagamento, de fazer a expiação, de resolver o ressarcimento ao universo, às pessoas, enfim, dessa infração que eu fiz nessa vida. Eu não tive tempo. Então, vai passar para uma próxima encarnação. Imagine que é como se eu não passei numa matéria. Eu não passei numa disciplina, mas eu preciso ter o conhecimento para passar de ano daquela disciplina. Então, vai perdurar nas reencarnações. E aí, você pergunta em quantas? Aí, Diogo, só Deus que sabe. Porque isso depende de cada um. Não é verdade? Porque, veja, depende do nosso esforço. Digamos que eu matei alguém nessa vida e não deu tempo de resolver isso, de eu ressarcir isso, ter uma forma de pagamento, porque aí vai ter uma forma de ser ressarcido ao universo. Porque Deus é misericordioso, é bondade e justiça também. Então tem que estar esses dois atributos da divindade tem que estar atrelados. Então, obviamente que talvez não tenha condições de Cícero pagar tudo de uma vez só. E aí eu vou ter uma forma de pagar pela misericórdia divina. E aí quanto mais rápido eu pagar, melhor. Melhor para mim. Quanto mais rápido eu estudar, eu passar naquela disciplina, eu exercitar o amor, aí também o retorno vai ser bem mais, aí já vai ser a parte do amor que vai vir, porque eu já vou estar exercitando o perdão e o amor, e pela lei do retorno também vai vir amor e vai vir perdão para mim. Então, espero que tenha respondido aí a sua pergunta, tirado a sua dúvida. Viu, Diogo? Obrigado aí pela sua pergunta. Valeu? Vamos à próxima pergunta, o próximo vídeo. Ei, você tá aí? Aqui quem tá falando é Doinha Prata, do programa Ei, você tá aí. Cícero Vieira, meu querido, do programa Arte e Espiritualidade. Gostaria de saber de você qual a diferença do espírita kardecista para o espírita umbandista. Beijos. Beijos, querida Doinha Prata. Ei, você tá aí? Um beijo, Doinha. Obrigado aí pela sua pergunta, diretamente de Salvador, da terrinha, da Bahia, querida Doinha. Vamos lá, vamos sentar aí responder a essa questão, né? Antes, lembrando novamente do nosso sorteio dos 2 livros, Os Caminhos da Paz e O Pagador de Promessas. Respondam a pergunta: qual o nome de registro de Allan Kardec? A primeira pessoa que fizer o comentário e responder corretamente ganhará os 2 livros. Vamos lá, Doinha. Vamos primeiro conceituar espírita, não é? O espírita é aquele que acredita que há uma comunicação entre os espíritos, encarnado ou desencarnado.
ou seja, entre os vivos e os mortos. Aí você faz, qual é a diferença, né, entre o kardecista e o umbandista? Eu creio que é o preconceito. Aí a gente fala assim, mas como assim o preconceito? Veja bem, porque se os dois acreditam nessa comunicação, só que, claro, o kardecista, ele vai seguir os livros que foram psicografados, codificados por Allan Kardec. Já os umbandistas, espíritas umbandistas, eles, além de seguir isso, mas eles têm a questão das religiões afro-brasileiras. Opa, Cícero, mas onde é que entra aí a questão do preconceito? Veja, quando eu digo que eu sou um espírita kardecista, eu estou dizendo, aspas, que eu estou querendo me diferenciar daquela religião que tem origens africanas, negras. E isso, para um pouco essa comunicação entre os espíritos ser aceitos, como o Allan Kardec era francês, era europeu, e a classe alta brincava daquelas coisas do copo, gostava de ver, porque antes começou como uma diversão. E aí vai o Allan Kardec lá, que era cientista, matemático, e vai lá fazer aquelas perguntas, vai lá codificar cientificamente, para saber se aquilo mesmo existia. Ele nem era assim, nem médium, nem nenhum religioso. Depois aí ele vai codificando, fazendo as perguntas que todos tinham dúvidas. As pessoas começaram a seguir porque eram uma parte que vem do lado europeu, branco. E as religiões da Umbanda afro, de matizes africanas, como vem da parte negra, já entra um pouco do preconceito aí. E eram os espíritos, claro, que se vestiam com aquelas roupas que são diferentes para a gente, todas aquela indumentária, e quando estavam, como os africanos se vestem, e inclusive das tradições, da cultura deles, e que foram criados como sendo orixás. Aquela espécie de como eles se vestiam e como apareciam, de acordo lá com as nações de onde foram originadas cada religião africana. Então, basicamente, claro, sem entrar nos rituais, porque a doutrina espírita kardecista, ele não segue nenhum ritual. Então, quem vai lá não tem esse negócio de ficar em pé, ficar ajoelhado, não tem nenhum ritual nas doutrinas, pelo menos nas que eu já fui, né? Enquanto que quando você vai na Umbanda, tem os rituais todos daqueles, né, das rodas, dos orixás, tem todas aquelas outras partes, e tem, digamos, objetos da cultura e das religiões de matizes africanas, né, que vieram da África. Então, basicamente, essa diferença, mas eles têm lá o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e segue, só que em conjunto com as questões dos orixás, que são espíritos diferentes, mas não deixam de ser espíritos, apenas a roupa está diferente.
como eu gosto de usar uma roupa, o outro gosta de usar outra, e eles, claro que vão se identificar com as roupas, com detalhes, com cores que tendem à africanidade, né? A região da África de sua nação. Ok, querida Doinha? Então, eu espero ter também colaborado com isso. Você fez essa pergunta muito boa. Você é uma pessoa conhecedora desse assunto, né, que eu sei, né, ainda a terrinha da Bahia, que é rica nessa cultura, nessas religiões, né, e que tem bastante conhecimento também dessa linha, mas a oportunidade é para a gente estar tirando esse preconceito que porventura ainda tenham em algumas pessoas, ok? E a gente mais uma vez lembra do nosso sorteio do livro Os Caminhos da Paz, né? Mensagem de diversos espíritos recebido no Lar de Teresa, lá no Rio de Janeiro, e do livro O Pagador de Promessas, artístico teatral, do escritor Dias Gomes. Respondam a pergunta: qual o nome de registro de Allan Kardec? A primeira pessoa que responder corretamente ganhará esses 2 livros. A gente fica por aqui desejando a todos sempre mais arte e mais espiritualidade em suas vidas. Até a próxima!